Fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Bom dia, Mayra. Bom dia. Mayra, nós temos aí no contexto do nosso cenário político brasileiro o presidente Jair Bolsonaro enfrentando a CPI da Covid. Infelizmente também temos números muito ruins a respeito da pandemia da Covid-19, inclusive com a grande possibilidade de termos uma terceira onda, ou uma onda continuada, né? Já que muita gente acredita que nem esse termo onda cabe. E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez aquilo que é uma espécie de super trunfo dele, né? Aquela carta que ele sempre tira da manga, que são as ameaças à democracia formal, né? E também o apelo ao autoritarismo. Ele disse o seguinte num evento: o que queremos é paz, progresso, acima de tudo liberdade. A gente sabe que esse último desejo passa por vocês se referindo aos militares. Vocês é que decidem em qualquer país do mundo como aquele povo vai viver. Esse tipo de estratégia está se tornando um pouco mais fraca ao longo do tempo, Mayra? Como é que você viu mais essa manifestação do presidente da República? Então, Glauco, eu não acho que está mais fraca, não. Eu acho que a partir do momento em que o presidente está observando a desidratação da sua popularidade e a ascensão do Lula, né, como uma força eleitoral, com as suas movimentações, eu observo, né, a contraposição de duas estratégias, né? A estratégia do Lula de buscar um lugar no centro, se apresentar como um candidato de centro e recolher e absorver dissidências, segmentos do centro e mesmo dissidências do bolsonarismo. E no caso do Bolsonaro, eu vejo a aposta contrária, né? Ele está apostando nos seus segmentos mais fiéis, naqueles que estão dispostos a ir com ele numa escalada de radicalização e eventual atentado contra as instituições, no caso de uma derrota eleitoral. A gente pode observar isso em dois lugares, né? Nas ruas, aqueles atos do domingo, né? Em que a gente viu aqueles motoqueiros, né? Numa representação estética muito que remete muito ao fascismo esteticamente, né? Aquelas motos, aquela galera de couro, aquilo ali esteticamente tem um impacto, né? Mostrando esse alinhamento, essa adesão com segmentos que estão dispostos a segui-lo em qualquer contexto. Outro lugar onde a gente pode ver essa aposta da radicalização é na CPI, em que aquele que foi o representante do governo mais treinado, que foi o Pazuello, ele adota como estratégia a mentira. E o que significa mentira, né? É essa aposta na dissonância cognitiva, na criação de uma bolha na qual esses segmentos mais fiéis são alimentados com informações completamente descoladas da realidade. E é mais ou menos isso que aconteceu também nesse episódio que você está contando dele agora no Amazonas, quando ele diz assim: não, aquela manifestação não foi política, não. Eu não sou nem filiado a nenhum partido. Ou seja, ele está redobrando a aposta na dissonância cognitiva. E ainda sobre essa declaração, eu vejo assim, como eu acho muito fulcral isso, muito importante a gente estar atento, porque quando ele fala que ele conta com os militares, ou seja, ele está fazendo um chamamento aos militares para que eles estejam com o presidente Bolsonaro nessa estratégia de radicalização e atentado às instituições. Quando ele diz que ele depende dos militares para garantir as liberdades, é assim que eu entendo. E quando o presidente Bolsonaro fala que não foi uma manifestação política, ele corrobora, inclusive, a defesa do general Eduardo Pazuello, que foi apresentado ao comando do Exército. Ele disse que o passeio de moto com Bolsonaro não era um evento político partidário, inclusive citando que o Brasil não está em um período eleitoral e que o presidente não é filiado a nenhum partido político. Mas a gente sabe que o regulamento
das Forças Armadas prevê punição para quem manifestar-se publicamente militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidário, o que era bastante evidente ali. Agora, caso esse tipo de tese, esse tipo de defesa passe, significa, na prática, uma captura das Forças Armadas pelo bolsonarismo, Mayra? Certamente. Eu estou achando que está demorando muito. Na segunda-feira já vieram declarações da cúpula condenando a participação do Pazuello, mas agora, desde então, são sinalizações de que vão aceitar qualquer tipo de movimento que eles mesmo declararam que se eles enviarem uma reprimenda ao Pazuello, eles aceitariam, inclusive, que o presidente vetasse essa reprimenda, para não, de modo algum, ir contra o presidente, não ser interpretado como um ato contra o presidente. Então, eu estou vendo essa postura da cúpula das Forças Armadas com muita preocupação, porque eu acredito que numa eventual escalada autoritária, que a gente pode fazer aquele paralelo com o que aconteceu quando o Trump perdeu as eleições. Por que aquela ida armada ao parlamento, aquilo não deu em nada? Porque as instituições foram capazes de colocar obstáculos a essa escalada autoritária. Então, assim, eu vejo com muito receio esse posicionamento tíbio do Exército, porque ele vai ser uma das variáveis centrais para conter essa escalada autoritária. E eu também acho interessante nisso que essa reafirmação insana deles, né? Atentando contra os fatos, atentando contra a realidade, me lembra muito aquela ideia de gaslighting, sabe? Quando você está numa tortura ou num cenário em que você tem uma assimetria de poder, em que você fala assim, olha, isso é azul, a pessoa fala, não, é verde, todo mundo sabe que é verde. Aí a pessoa responde, não, é azul, até que você começa a duvidar das suas próprias certezas. Você começa a pensar mesmo, poxa, eu acho que é azul, né? Agora, nesse aspecto, Mayra, a gente tem também esse apelo constante de Jair Bolsonaro junto às forças de segurança, no caso não só as Forças Armadas, mas também as polícias estaduais, tanto militares quanto civis, e também a Polícia Federal. E houve um episódio nessa semana que foi o fato do delegado Alexandre Saraiva ter sido retirado da superintendência pelo governo após ter enviado uma notícia-crime ao STF contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota, que é do PROS de Roraima. Quer dizer, a gente sabe que a Polícia Federal tem um certo grau de autonomia, muitas vezes até acaba extrapolando isso, mas nos governos do PT, por exemplo, a Polícia Federal pôde fazer suas investigações livremente. E agora Bolsonaro faz questão de mostrar que quem manda na Polícia Federal é ele, né? Isso, inclusive, teve ali o episódio junto ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ilustrou bem essa vontade do Bolsonaro ter ali a Polícia Federal nas rédeas curtas, digamos, popularmente falando. Mayra, isso também mostra que essas forças de segurança são hoje um dos grandes suportes de Jair Bolsonaro para continuar no poder? Certamente, Glauco, eu vejo também com muita preocupação essa falta de filtro, essa impossibilidade que as instituições de controle, as polícias de modo geral, têm de exercer qualquer tipo de limite à ação do Bolsonaro, né? Então, num episódio de escalada autoritária, você ter forças policiais armadas ao lado do presidente é muito perigoso. Outra coisa que eu acho importante salientar nesse episódio do Salles porque essa movimentação do Saraiva foi feita para proteger o Salles, certo? E o que o Salles está representando na Amazônia? Está representando o crime organizado. Esse desmatamento é feito por criminosos, não é feito por empresários, por pessoas que pagam impostos, são criminosos. Então, assim como no caso das milícias no Rio de Janeiro, né, a gente tem, ao lado do presidente, também forças extralegais ou criminosas. Então, a gente tem, por um lado, o exército tíbio, uma força armada, que não está se colocando como um obstáculo. A gente tem as polícias nessa mesma situação de tibieza, de que não vão ser obstáculos, e a gente tem o presidente estreitando laços
com outro braço armado da sociedade, que é o crime. Então, assim, eu vejo uma conjunção de fatores muito preocupantes para a estabilidade da democracia. E é bom lembrar também que essa recorrência, não só a forças de segurança, mas outras formas de assédio não se restringem ao presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos, por exemplo, 2 episódios também recentes, Mayra, que foram a polícia do Senado ser acionada para investigar o sociólogo Celso Rocha de Barros, né? Quem acionou foram 2 senadores da base bolsonarista, o Eduardo Girão do Podemos do Ceará e Luiz Carlos Reis, que é do PP do Rio Grande do Sul, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrando com representação, entrando com ações contra Conrado Rubner, que é professor de Direito aqui da USP. Ambos os casos por conta de opiniões emitidas em colunas de jornal. Esse tipo de assédio, a gente sabe que, infelizmente, o sistema de justiça brasileiro, tanto no Ministério Público, quando a gente fala do Judiciário, também está impregnado, né, digamos assim, por essa lógica bolsonarista. É um tipo de assédio, é um tipo de intimidação que também é muito preocupante para as instituições brasileiras. É assustador. É assustador e me preocupa muito o grau, até quanto a gente vai tolerar desse tipo de ameaça, desse tipo de violação. As instituições estão sendo violadas dia a dia. E é isso, assim, a gente fica observando qual vai ser o obstáculo, quais vão ser os obstáculos que vão surgir a essa escalada autoritária. Para mim, está claro que a opção do bolsonarismo é a escalada autoritária. Porque ele poderia estar fazendo acenos ao centro, né? Tentando aumentar a sua base de apoiadores, tentando convencer aqueles que, não é bem assim, a gente agiu contra a pandemia, a gente está agindo. Ele não está fazendo esse discurso. Ele está fazendo um discurso de radicalização. Ele está assim, perdi os segmentos de centro. Eu quero ter um secto de apoiadores fiéis que estejam dispostos a seguir comigo se eu contestar o resultado das eleições. É assim que eu vejo. E ele está sendo amparado de membros das instituições que estão sinalizando positivamente nesse sentido. Membros de instituições também de outros poderes, e a gente vê isso, né? Até remetendo ao que você mencionou no começo, Mayra, da questão da dissonância cognitiva. Observamos isso na CPI da Covid, né? Ontem mesmo, no depoimento de Dimas Covas, tivemos ali o senador Eduardo Girão falando, né? Fazendo uma pergunta a respeito de células extraídas de fetos abortados que seriam usados para a produção da Coronavac, uma fake news assim daquelas mais bizarras, né? E ainda por cima ele também usou ali a morte de Nelson Sargento para questionar a eficácia da Coronavac, né? O senador Alessandro Vieira até declarou ali na ocasião, disse: eu não posso citar o caso de um senhor de memória honrosa que padecia de um câncer que falece depois de ter sido vacinado, como se fosse uma insinuação da ineficácia da vacina. Mas nós sabemos que, infelizmente, essas falas acabam sendo editadas e passam a circular, às vezes circulam até ao mesmo tempo, praticamente, em que se dá ali o depoimento na CPI, passam a circular no WhatsApp. Então, vai reforçando... Então, elas alimentam essa bolha, exatamente, Glauco. Eu acho que eles fazem isso deliberadamente, está constantemente produzindo fatos que alimentem essa bolha paralela. E uma fala do Pazuello, que foi o mais treinado, né, o discurso dele é muito interessante a gente prestar atenção. Quando ele fala assim, isso é coisa de internet. Ele está salientando que essas pessoas... Olha, quando um jornal disser que a cloroquina faz mal, isso é coisa de internet. Quando a OMS diz que a cloroquina não tem nenhum efeito comprovado, coisa de internet. Ou seja, está criando fundamentos que estruturem essa dissonância cognitiva, que radicalizem isso. Né? Outra coisa que eu acho interessante é agora, quando ele estava lá no Amazonas, que ele falou assim, os índios tomam chá, sabe? Ele vai fazendo uma analogia entre chás que os índios tomam e a cloroquina, sabe? É uma série de declarações que alimentam esse imaginário, essa bolha. E o próprio depoimento da minha xará, da Capitã Cloroquina, ela falando da Fiocruz, na Fiocruz tem pênis na parede, tem fotos do Lula, cria um imaginário grotesco
que para nós é grotesco, mas para aqueles que estão insulados nessa bolha, cada vez mais apartados, afastados da realidade, eles vão vivendo nessa realidade grotesca e paralela que vai tornando normal, vai normalizando a escalada autoritária. Afinal, o outro lado está colocando pênis na Fiocruz. Tem fotos do Lula espalhado, vai criando essa realidade paralela na qual começa a fazer sentido o que o Bolsonaro está fazendo, que é entrando na justiça contra o lockdown. Isso é muito interessante, Grau. Assim que surgiu a Covid, um grupo de intelectuais escreveu um livro que chamava Sopa de Wuhan. E nesse livro, muitos renomadíssimos, por exemplo, o Agamben, ele escreveu dizendo que a Covid ia ser um instrumento dos governos de direita para regular e manipular e regular, aumentar o número de regras sobre o cidadão comum, para aumentar o controle sobre o cidadão comum. E o bolsonarismo ele vai na direção contrária. Ele é desregulamentador, ele quer mesmo que vença o melhor, que viva só quem tem... Ele tem essa declaração, né? Morreu quem tem que morrer. Então, ele faz o contrário do que se esperava. Ele faz essa apologia de uma liberdade grotesca, que na verdade é a omissão do Estado em proteger os mais fracos. Mas isso não está dentro justamente dessa lógica que, primeiro, de criação de inimigos, né? Os inimigos são sempre, principalmente na pandemia, governadores e prefeitos, né? São os inimigos da liberdade e inimigos do governo. Eles querem sabotar o governo segundo a ótica que tenta vender o presidente. Mas também essa questão do Bolsonaro só sobreviver politicamente no caos, Mayra, porque vendendo justamente aliás, em meio a esse caos, ele pode vender a chamada ordem, ele pode vender a autoridade, aquela figura do pai que vai tomar conta dos filhos, que vai tomar conta da nação. Então esse caos não é justamente aquilo que garante a sobrevivência do bolsonarismo? Mas observa, Glauco, ele já tinha um inimigo, ele podia ter escolhido essa ideia de apontar um inimigo para que você aumente os laços com seus seguidores, se apresentando como aquele que vai proteger de uma ameaça. Isso é uma estratégia que perpassa vários governos, certo? Isso aí faz parte da política. Mas ele já tinha um inimigo, ele não precisava criar outros. A gente já tem o Covid. Isso poderia ter sido utilizado para você criar essa ideia de que a gente está protegendo vocês da Covid e a gente vai fazer tudo para proteger. Já havia esse inimigo. Só que optou-se por rejeitar a realidade e criar um mundo paralelo com inimigos imaginários. Isso, mas observa, Glauco, eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu já conversei com você antes. Isso não surge com o Bolsonaro. Essa ideia de inimigos imaginários foi isso que precipitou uma conjuntura na qual ele foi possível. Essa dissonância cognitiva, essa ideia de que a gente tem inimigos à democracia, quem? O PT. O PT é o partido que mais foi cioso das instituições para o bem ou para o mal. Essas instituições que todas recaíram contra ele, né? Então, a gente tem esse imaginário de que a democracia estava sob ataque num contexto em que ela em absoluto não estava. Então, me parece que essa estratégia do bolsonarismo em apostar numa completa dissociação com a realidade é a estratégia que precede a ele e que, portanto, o informa. É o ambiente no qual ele surge e se alimenta. O bolsonarismo é anterior ao próprio termo, né, Mayra? Perfeito. Tá certo, Mayra. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, querida. Até a próxima. Nós conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.